boa tarde a todos e a todas. Vamos aqui começar o último painel do dia, no painel aqui do palco do MBA. E a gente já teve a oportunidade mais cedo aqui de falar do passado, né, da origem das PPPs e das concessões. A gente teve um painel anterior falando sobre o presente, né, como estão desenvolvendo os projetos. E para finalizar o dia, a gente vem com aquele desafio de futurologia, que é, né, o futuro das PPPs e concessões. Ontem, na abertura do evento, o Maurício Portugal fez uma menção, né, de que, na verdade, quando a gente fala dos projetos de concessão e PPP, a gente realmente está falando de legado. São projetos, muitos projetos que pessoas que participaram ali da construção não vão nem usufruir mais ali na frente quando o projeto for realmente entregue. E quando a gente fala em projetos de longo prazo, você pensar o futuro é algo que se torna ainda mais importante. Uma coisa é você fazer uma compra pública, uma obra pública pontual. Outra coisa é você pensar num contrato que ele já nasce com um futuro aí, com quase um casamento de 20 anos. E para isso foi muito legal, Carlos, a forma como você pensou nesse painel, trazendo aqui um pouquinho de diferentes perspectivas, né? A perspectiva um pouco mais acadêmica, a perspectiva de projetos, a perspectiva, né, aqui pensando no PPI, que tem tido esse papel muito importante, a NTT, que, querendo ou não, ela é o presente, mas tem se mostrado aqui como futuro do que se tem de melhor das agências reguladoras, e o Manesco também, que tem atuado muito fortemente em pautas que são muito atuais e que tem cada dia mais entrado nessa questão das melhores práticas. Então, indo agora já para falar do futuro das PPPs, eu queria começar aqui, Carlos, por você, porque a gente tem, o MBA e PPP tem justamente trazido aqui a capacitação das pessoas e temas que precisam ser implantados nos novos, né, nos novos projetos, nas pessoas que virão para ficar desses projetos futuros. A gente tem temas que eles são recorrentes, né, então boa regulação, segurança jurídica, mas eu tenho certeza que hoje, na sua atuação do dia a dia, outros temas como consensualismo, que a gente vai poder tratar um pouquinho com o Felipe, Infratec, tecnologia, ESG, vários temas eles têm se destacado aí na pauta. Provavelmente temas que na nossa época de faculdade, né, eles sequer seriam imaginados serem estudados num curso de concessões e PPPs. Como que você tem tratado essa questão do futuro das concessões no MBA? Bom, boa tarde a todos e todas novamente. Estamos aqui no nosso painel, né? Então eu já estive aqui algumas vezes, mas te agradecer, Mônica, pela parceria, por ter aceitado o convite para moderar e a parceria com a B3, né? E agradecer a todos vocês também por aceitarem o convite nosso para fazermos essa discussão. Como você bem disse, a gente tentou ir passando, né? Passado, presente e futuro das PPPs. E eu acho que, assim, você falou de futurologia, né? Eu acho que tem sim um quê de futurologia, mas eu acho que no nosso caso dá para fazer uma bela aproximação desse futuro baseado nos desafios e das coisas que já estão acontecendo no momento. Algumas agendas que não tem muito, ao meu ver, como fugir. Essa questão, por exemplo, de como que nós vamos construir ou operar infraestruturas resilientes baseadas, de fato, em padrões ESG bem desenhados, metrificados e que realmente tenham impacto. Como que nós vamos incorporar a tecnologia, não só a inteligência artificial, mas os diversos ferramentas tecnológicas nas diferentes fases do ciclo de vida de um projeto de infraestrutura e na infraestrutura em si. Me parece que são temas já globais que vão sendo discutidos, endereçados. Nós já começamos a discussão nisso, mas eu acho que tem mais coisas que eu acho que vale a gente colocar numa discussão aqui para começar. Estou começando por mim. Primeiro, quero dizer que eu sou muito otimista com o futuro das PPPs e concessões no Brasil. Não sou pessimista, eu sou muito otimista. Hoje, 10 anos depois da criação do MBA, a gente é claramente constatável que houve uma evolução muito grande de PPPs e concessões no Brasil, no setor de infraestrutura. Estou vendo o Guilherme aqui, o Gui até
Estava falando de um livro de 2016 a 2026, a era de ouro da infraestrutura, com o Felipe. E eu acho que realmente a gente viu a proliferação de muitos projetos, tanto no governo federal quanto nos subnacionais. E isso porque tem uma demanda social, tem uma demanda logística, tem uma demanda econômica que precisa ser endereçada. O Brasil ainda tem muitos gaps. Se a gente, mesmo se você for pegar os números, ainda, por mais que tenha crescido bastante nos últimos anos, ainda a nossa proporção do investimento em infraestrutura pelo PIB, ele ainda está abaixo do que deveria. Agora, conseguimos fazer isso do jeito que está? Então, acho que essa é uma primeira reflexão para ser feita. E aí eu acho que vem um dos primeiros desafios, e aí assim, eu sou otimista, mas eu acho que a gente tem que pensar bem quais são os problemas presentes e como que a gente pode endereçar para garantir que exista um futuro exitoso das PPPs com concessões. Para mim, a primeira é tornar claro que PPP e concessão realmente ela não tem que, ela não pode ser escolhida essa ferramenta por razões puramente fiscais. Porque eu não tenho caixa e tenho que fazer. Isso é um beabá, mas é um beabá que é quase desobedecido todo dia. Porque a realidade e a pressão sobre as finanças públicas ela é gigantesca e o gestor público ele se sente pressionado. Isso não significa... Porque qual que é o problema de você tomar essa decisão? Provavelmente você vai acelerar os projetos, não vai sair na melhor tipo de modelagem e você não está tomando a decisão pela maximização e criação de valor público. E eu acho que isso acontece em muitos projetos ainda, né? E aí, qual que é o problema disso? Se ao fugir da discussão fiscal, você também não aproveita essa oportunidade para qualificar o investimento público. Porque tem muitos projetos, estava discutindo ferrovias hoje, né? Cleiton, ferrovia é projeto muito pesado. É muito difícil viabilizar a ferrovia no Brasil sem que você não tenha um papel de Estado mais ativo. E essa é uma discussão, porque aí você tem conta pública para fechar e fica na pressão. Então, eu acho assim, garantir com que a tomada de decisão para se fazer PPP e concessão seja baseada realmente em gerar valor público e qualificar o gasto público, eu acho que isso é uma decisão que nós temos que realmente tomar para garantir com que os projetos saiam pensando bem. E aí isso dialoga em aperfeiçoar também os nossos instrumentos de planejamento e priorização de projetos. Então, eu acho que a gente precisa ainda melhorar a nossa capacidade de planejamento da infraestrutura de longo prazo, fazer com que, por mais que seja meritório você olhar por setores, é importante com que tenha um planejamento integrado dos setores da infraestrutura, incluindo infraestrutura social, porque a gente divide infraestrutura social e infraestrutura econômica muito mais por razões pedagógicas, mas na prática uma coisa conversa com a outra, né? Então, a gente precisa melhorar essa capacidade de planejamento e lembrar que mesmo em países mais avançados, como o Reino Unido, que a gente tem sido um objeto nosso de estudo, a criação da Comissão Nacional de Infraestrutura do Reino Unido, que é responsável por criar planejamento, é só de 2010. Então, o próprio Reino Unido só criou seus primeiros instrumentos mais formais de planejamento de infraestrutura há pouco mais, uma década e meia, né? Então, acho que essa é uma reflexão importante. Eu me preocupo menos hoje com a nossa capacidade de estruturar projetos. Está aqui a Luciane Machado do BNDES, aqui na minha frente você tem, hoje, nós fizemos essa discussão de manhã, acho que melhorou demais a nossa capacidade de preparação de projetos, várias facilities atuando, outras em desenvolvimento, então isso não me preocupa como que, naturalmente, nós vamos distribuir melhor risco, como que nós vamos organizar melhor mas aquela mortalidade que a gente tinha absurda com o PMI, nós conseguimos endereçar, mas como que nós vamos escalar ainda com qualidade? Eu acho que isso é uma coisa que está em discussão e está em andamento. Me preocupa demais, isso sim é uma preocupação que eu acho que, pensando no futuro das PPPs, no fundo, o que garante um bom track record para as PPPs ou para qualquer projeto? É uma boa performance, o reconhecimento da sociedade de que tem um melhor serviço, que tem uma melhor infraestrutura. Para que isso seja materializado, nós precisamos de boa execução contratual. E eu acho que essa é
para garantir um bom futuro das PPPs, nós temos que fortalecer as capacidades institucionais e técnicas para fazer gestão de contrato, né? Como fazer isso? Eu acho que tem uma parte que é por capacitação institucional, capacitação técnica, mas eu acho que hoje os próprios estruturadores têm que pensar em mecanismos, ao meu ver, que depois que terminar o projeto, for licitado, ter alguma forma de apoiar os entes a colocar os contratos em pé por 1, 2 anos, para depois soltar, sabe? Eu acho que isso é algo que vai ter que ser endereçado. Hoje, quando eu estava vindo para cá, aproveitando o trânsito de quase 1 hora, eu estava lendo que, não sei se todo mundo sabe, mas o Reino Unido está reestatizando suas ferrovias. E, poxa, o Reino Unido está reestatizando as ferrovias. Lá eles privatizaram no início da década de 90 e deu muito problema, né? E aí qual que é a percepção política era de que não melhorou. Se você comparar como era antes e como é hoje, é bem melhor. Mas a percepção política de atraso da sociedade, de atrasos, de cancelamentos de trem, e o modelo regulatório que eles fizeram, o modelo de gestão, realmente foi muito ruim, era muito fragmentado. Então deu problema. Então, por que eu estou dizendo isso? Nós não queremos que dê problema em PPP e concessão. Então a gente tem que olhar essa experiência que está acontecendo em outros lugares para trazer para a nossa realidade e customizar melhor o nosso modelo. Eu acho que existe um plano agora ferroviário para o Brasil. Pô, como é que nós vamos desenhar isso bem? Então eu acho que essa questão de gestão de contratos é algo que me preocupa. E aí sim, para retomar só o começo, eu acho que tem 2 temáticas que nós vamos precisar saber trabalhar. Um é realmente como incorporar tecnologia, promover isso dentro, porque você pode falar de usar IA para ajudar na própria estruturação de projetos, mas eu estou pensando muito mais em como que você constrói infraestruturas inteligentes, projetos inteligentes que realmente permitam que as infraestruturas sejam melhor construídas, melhor operadas, e isso vai variar de setor para setor. Rodovias tem muita coisa, né, Felipe, que está acontecendo, saneamento tem muita coisa que está acontecendo, cidades inteligentes. Então, eu acho que essa é uma pauta, essa é a segunda coisa que eu ia falar, que realmente aí aí eu vou deixar aqui, temos ótimos especialistas de ESG aqui na infraestrutura para falar, mas não dá, isso fala com planejamento, isso impacta como que é estruturado os projetos, que é a questão de infraestruturas resilientes, né? Essa questão climática, não tem como negar isso. Isso está acontecendo no mundo todo, e aí politizar essa discussão, na prática, para a gente não ajuda nada, porque vai ter os projetos que vão dar problema, infraestruturas que vão dar problema. Então, eu acho que tem uma avenida gigantesca de discussões, de oportunidades nessa parte climática, e um dos setores que eu acho que vai ter que entrar como prioridade na agenda, não sei se o Clayton vai concordar com isso, mas eu acho que isso impacta todo mundo, é essa questão de drenagem. Drenagem, eu acho que é uma nova onda, que o marco não é claro, a Ana está disciplinando, mas eu acho que assim, Lu conhece bem de saneamento, e drenagem sempre foi o patinho feio da história, e eu acho que, e se você vê tudo que acontece de problema nas grandes centros urbanos, e geralmente está com algum problema de drenagem. Então, eu acho que usar a PPP para drenagem é algo que a gente vai fazer, só para dar um exemplo bem simples, assim, de setores que eu acho que são avenidas de crescimento para as PPPs e concessões. Então, Mônica, eu começo aqui já pontuando algumas avenidas de discussão aqui. E foi muito legal. A gente acabou não combinando, né, antes do painel, ordem, nada disso, mas foi muito legal porque você acabou passando por pontos que eu tinha mais ou menos imaginado aqui de perguntar a todo mundo. Você falou muito dessa questão, né, de como as PPPs e as concessões, elas saíram ali do cluster do governo federal e dos grandes estados e se capilarizaram e o que exige, obviamente, o planejamento, capacitação e bons projetos. E aí eu acho que vai ser o Clayton vai ter oportunidade justamente de mostrar, assim como o MBA fazendo 10 anos, o PPI faz 10 anos, né, esse ano, e o papel importante que o PPI teve ao longo desse tempo para levar esses projetos para os entes subnacionais e como que vocês vão pensar nisso mais para frente. Você falou muito da questão da tecnologia e, querendo ou não, acho que a parte de rodovias, falando de free flow, falando de diversos aspectos,
está também muito forte a questão de tecnologia ali na NTT, assim como a questão da sustentabilidade, inclusive, que foi objeto de um prêmio ontem. E quando você fala aí, né, das experiências internacionais também, a Tatiana teve a oportunidade de estudar fora também e trazer algumas experiências para cá e incorporar hoje, tendo a chance de incorporar sobre a visão ali do estruturador ou de assessoria dos futuros licitantes, como incorporar essas melhores práticas de ESG, que é um tema super moderno. A COP30 estava aí justamente trazendo isso. Então, não tem uma ordem, mas se passou um pouquinho por tudo isso, e eu pensei em começar um pouco agora com a Tati, para você falar um pouquinho assim, hoje, né, sobre a perspectiva ali do escritório, do que você trouxe também de fora, o tempo que você estudou fora, como que você tem visto a evolução do assunto ESG na pauta das concessões e PPPs? O assunto ESG, ele sempre teve aí, né? No final das contas, assim, o que acontece no final ao longo, a PPP e a concessão em si já é um enorme luxo no dia a dia da administração pública, né? Você conseguir reunir o acúmulo de pessoas, recursos, tempo técnico, tempo político, para conseguir produzir um resultado como uma PPP e uma concessão, que é muito sofisticado para praticamente toda a administração pública, e nem se fale nas administrações públicas locais e pequenas. Você inserir nisso uma pauta que diga respeito a temas que não diz que são benefícios colaterais que vão ser atingidos com aquele projeto, num projeto que já é uma corrida de obstáculo, e todo mundo que faz estruturação de projetos sabe disso, que você sai correndo porque você precisa combinar o tempo político com o tempo técnico, com todas as estruturas de consenso interno, todas as aprovações, todos os órgãos de controle, né? E você só quer chegar no final dessa corrida com um projeto que vai parar em pé. Você trazer o assunto seja de responsabilidade social, seja o que esse projeto é um motor de mudança, seja de resiliência climática, o que vai acontecer com essa rodovia se subir 2 graus. Eu lembro de discutir isso muitas vezes, falei assim, a gente precisa garantir que o asfalto vai resistir se tiver aumento de 2 graus. Eu falei assim, não tem nenhuma chance de eu introduzir esse nível de complexidade no meu projeto, né? Porque a chance deles nascer e morrer era tão grande que colocar mais esse tema era impensável. Isso mudou bastante, exatamente por causa desse acúmulo. Assim, a gente pode se permitir uma sofisticação um pouco maior nos projetos e no tipo de discussão que antecede esse projeto. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, não é nem futuro, é agora que essa pauta deixa de ser absurda, deixa de ser irrelevante, ou então, assim, aquilo que a gente sacrifica em prol do projeto sobreviver, e passa a ser cada vez mais relevante. Por quê? Porque essa é uma escolha que a gente faz uma vez a cada 30 anos, a cada 50 anos. Essa escolha reverbera durante essas décadas, e ela pode estruturar um salto de qualidade, que é o salto de qualidade que a administração pública espera alcançar quando faz um projeto desse. Então, cada vez mais... E isso não é só o E do ESG, porque o E é mais visível, mas também o S, também o G. É aí que a gente consegue fazer os saltos de qualidade. E a gente tem exemplos aqui desses saltos, né? O BNDES com a pauta de gênero foi uma revolução, e com o BIP, a nova plataforma de investimentos sustentáveis, a NTT com o Programa de Sustentabilidade de Infraestrutura, que foi premiado. Enfim, é o governo que pauta esse desenvolvimento e esse salto que dá para dar quando você faz um salto, um investimento concentrado para resolver uma questão
e infraestrutura se propõe a isso. Então, acho que esse é sem dúvida nenhuma, um futuro. E o futuro também é local, ou seja, é conseguir fazer essa sofisticação, chegar cada vez mais no local, com esses motores de fomento, né, que são os multilaterais, que é o BNDES, que são as estruturas federais que conseguem chegar e ajudar e trazer esse salto de qualidade para a esfera local. Acho que esse, sem dúvida nenhuma, é o futuro em termos de ESG. E dentro do tema, né, é conseguir esse soft spot entre conseguir ser suficientemente sofisticado para conseguir realmente captar o problema e solucionar o problema, ou seja, não ser só aquele assim, cumprimos o princípio do Equador? Sim. Né? Trouxemos aquilo que o banco precisa para financiar, e um pouco além daquilo que é o checklist, mas, ao mesmo tempo, manter suficientemente simples para que se possa seja acessível e para que não onere demais o projeto, porque senão o custo de transação também fica gigantesco. Acho que começaria por aí. Bastante pauta já. E aí, quando você disse justamente, né, do Estado sendo o motor, o propulsor, quem realmente tem esse dever e essa. Na verdade, acho que é mais que dever, a competência para empurrar a pauta, a gente chega no Felipe e no Cleiton aqui sobre viés diferentes. Indo um pouco aqui primeiro para a NTT, Felipe, a agência, na verdade, a NTT tem aqui meio um duplo papel. Tem um papel aqui de desenvolvimento da pauta regulatória, que está, inclusive, avançadíssima. A NTT, sem dúvida nenhuma, é referência, acho que não só no Brasil, não só entre as agências de transporte, mas entre as agências do Brasil e fora do Brasil. E tem também o próprio pipeline de projetos que é conduzido pela NTT. Pegando um pouco aqui eu não sei se você prefere dividir em dois, a gente pode dividir em dois, indo talvez na parte mais estruturante primeiro, como você tem visto agora na NTT essas pautas de futuro, mais de estruturação, sustentabilidade, como que a NTT está se preparando para esse futuro? Obrigado, Mônica. Boa tarde a todas e todos. Queria cumprimentar os colegas aqui, tanta gente brilhante aí no nosso painel. Agradecer ao Carlos pelo convite, cumprimentar os colegas de painel. Quando o Carlos falou assim, pontuar algumas avenidas aqui de discussão, eu pensei assim, vou navegar numa avenida de mão dupla, que a primeira delas tem a ver com o pipeline, enfim, com toda a estruturação da nossa regulação, porque são coisas que andam juntas, né? Para a agenda ter futuro consistente, uma etapa fundamental é a estruturação do projeto. Se não tiver um projeto bem estruturado, você pode ter o melhor ecossistema, o melhor ambiente, que, enfim, o projeto não vai prosperar. Mas você precisa também ter um ambiente regulatório que converse com as demandas que a complexidade, a sofisticação de um ambiente como o PPP traz. Por melhor estruturado que seja o projeto, ele jamais vai acertar 30 anos de futuro. Talvez ele acerte ali os próximos 5 anos e você tem que ter um ambiente regulatório que dê conforto para que esse contrato seja um organismo vivo e vá se adaptando. A gente tem diversos exemplos. O Rio Grande do Sul, ano passado, é um desses exemplos. Falava com o Pedro Capellucci ali, o desafio dele, né? Assim, nem iniciativa privada, nem o poder público, ninguém estava preparado para aquilo. Pandemia, enfim. A gente tem uma série, toda sorte de exemplos ligados a eventos, enfim, climáticos ou até sociais, não sei como classificar bem essa questão da saúde pública no contexto de PPP, né, mas impactou da ordem de 90% a 95% das receitas dos aeroportos. Né? Então, nenhum estruturador previa isso até 2020. Então, a agência se coloca nesse papel de estar conectado com, enfim, uma lógica de uma regulação responsiva, de uma regulação inteligente, smart regulation, que a OCDE tanto apregoa, para que a gente possa criar instrumentos que sejam diretrizes para essas adaptações que vão ser necessárias, né? E é nesse sentido que vem, por exemplo, o Programa de Sustentabilidade, o PSI. É a gente entender que daqui para frente os contratos precisam incorporar isso como regra, isso precisa estar bem precificado, e o que ficou para trás, não faz sentido a gente esperar 20, 25 anos os contratos terminarem para você incorporar. E isso precisa ser feito de uma maneira que pare de pé nas diversas dimensões, dimensão operacional,
a dimensão financeira tem que ficar de pé e a dimensão normativo, jurídico, legal, a coisa precisa ter segurança jurídica. Então, a agência vem se estruturando um pouco nesse sentido. Outros exemplos, o RCR, Regulamento de Concessão Rodoviária. Olha, temos contratos de etapas diferentes, e os contratos anteriores você não tinha free flow, era uma tecnologia que não estava aqui no nosso ambiente. A gente vai esperar o contrato terminar para modernizar? Não. Então, como é que a gente faz isso? Comando e controle, coloca... Não, vamos criar então uma regulação responsiva, uma lógica de modernização do contrato que viabilize essa sustentabilidade mais ampla. Então, a agência tem olhado as questões regulatórias nesse sentido. Trazendo o que tem aí, está colocado, né? A gente não precisa ficar inventando a roda. Existem manuais e países que enfrentaram um pouco esses desafios. Tem um desafio de tropicalizar isso, né? Nem sempre o exemplo lá de fora você consegue fazer um Ctrl-C, Ctrl-V para cá. A maioria dos casos, né? Nem sempre, né? A maioria das vezes não. E um outro instituto que, então, favorece muito essas inovações é o Instituto de Sandbox Regulatório, que é um ambiente regulatório experimental. Porque por mais que a gente tenha certeza que, por exemplo, resiliência é fundamental, que a gente precisa adaptar a nossa infraestrutura para que ela seja resiliente a esses eventos climáticos extremos, a gente não sabe ao certo quanto fazer, quanto custa, quanto tempo demora, e aí você toma uma decisão aqui ex ante, tanto o poder público fica um pouco receoso, está bem calibrado, como o privado também. Poxa, será que isso aqui... Então, poxa, vamos para um ambiente regulatório experimental, a gente testa isso 2, 3 anos, vê na prática o que funciona e o que não funciona e quanto custa, e depois isso vira um termo aditivo definitivo. Então, acho que esses são os principais elementos, digamos assim, do ponto de vista conceitual, que a agência tem aplicado na sua regulação, né? Observem, há uma linha mestra entre essas questões, né? O PSI, que foi premiado ontem, ele bebe da fonte do RCR de regulação responsiva. Então, acho que esses conceitos são os conceitos que têm feito a agência conseguir vencer esses desafios de um pipeline. Eu estava me atualizando aqui os números, sobre os números para esse ano, 21 leilões projetados, né? 9 de ferrovia, 13 de rodovia, 288 bilhões a serem contratados de CAPEX, né? Então esse não é um desafio trivial na estruturação, mas eu acho que a gente tem avançado bem. A segunda parte, já me antecipando um pouco aqui, Mônica, mas ainda não entrando na parte de tecnologia, que eu acho que é um tema muito relevante. Eu acho que tem 2 temas que são temas... e não sou eu que estou falando, né? Você lê por aí nas revistas especializadas, né? Sustentabilidade e inovação, IA e tudo mais, tem inovação, acho que são os temas talvez mais quentes do momento, mas queria falar um pouco ainda sobre inovação mais para frente, mas olhando para a nossa carteira, eu acho que tem um desafio de gestão, porque por mais que a gente comemore tudo que a gente está contratualizando, o desafio é entregar a obra, o desafio é fazer com que essa obra atinja um nível de performance esperado, porque PPP não é um contrato de empreitada, não é só entregar a obra, é um contrato por performance. Então, será que aquilo... E a gente tem essa dificuldade, não é trivial você substituir uma solução que estava modelado por uma outra solução que comprovadamente faz mais sentido. Na hora de você fazer isso dentro do contrato é um desafio. Então, há um desafio de gestão que não é trivial para os próximos anos, de fazer essas coisas acontecerem, os investimentos acontecerem e, sobretudo, gerar o valor esperado, né? A gente está bem aderente a essa realidade da PPP, das PPPs, essa lógica de PPP que não é, como o Carlos falou, para trazer um alívio fiscal, né? Talvez nos últimos anos, por tudo que a gente viveu no cenário macroeconômico brasileiro, tenha se tornado uma tábua de salvação, mas é por essência algo que incrementa eficiência, tecnologia, o privado, né, mais veloz para inovar, para contratar melhor. Então, acho que o desafio que a gente tem pela frente é esse, né? Conseguir navegar ainda no estado da arte do ponto de vista do ambiente regulatório, que eu acho que junto com um projeto bem estruturado fazem com que a gente observe esse sucesso de tantos leilões exitosos, e depois no nível de microgestão do contrato, conseguir acompanhar e fazer com que esse organismo vivo e incompleto que é o contrato seja adaptado às necessidades que vão surgir para que a gente alcance o nível de performance, não só entregue as obras contratadas, mas que as obras entregues de fato gerem o valor ali para os quais elas foram projetadas. Então, para essa primeira parte, eu acho que eu diria que é por aí os desafios que a gente tem adiante.
Obrigada. Cleiton, então, vindo agora, falando, né, do PPI, desse papel importantíssimo que o PPI teve nos últimos anos de consolidar como um instrumento central de capilarização das concessões e PPPs, você já tem aí um chãozinho, né, 10 anos, acho que já deu para aprender bastante coisa, colocar algumas questões de melhores práticas também. O que você, hoje, como está a carteira de projetos do PPI e como que o PPI vê nesse momento de expansão, né, que a carteira do PPI continua aumentando, a gente sempre vê aqui mais projetos sendo incorporados. Como que o PPI tem visto essa questão do futuro das concessões e PPPs no seu papel de apoiador, né, dos subnacionais? Obrigado, Mônica. Boa tarde a todos e a todas, colegas do painel. Agradecer o convite do P3C por estar aqui, aprender mais um ano, mais uma vez, e compartilhar um pouco do trabalho que o PPI vem fazendo. Eu acho que a gente poderia responder tentando projetar, a partir dos 10 anos do PPI que se completam esse ano, em setembro, o que esperar dos próximos 10 anos em relação ao setor de PPPs, ao modelo de PPPs. A gente poderia, talvez, para ficar um pouco mais claro, separar essa discussão em relação qual o futuro do modelo de PPP em si e qual o futuro da aplicação do modelo de PPP. Eu acho que a gente poderia esperar mudanças nessas duas dimensões. Na primeira dimensão, o que esperar da mudança em relação ao modelo de PPP, porque a gente está falando de um arranjo complexo de contratação que é natural que ao longo dos anos ele passe por transformações. Se nós olharmos como o Carlos fez alguma referência à experiência do Reino Unido, um processo amplo de rediscussão, de redefinição de como, por que utilizar e onde, por que não utilizar um modelo de PPP. Mas talvez com intensidade menor e por razões distintas, mas seguindo a mesma trilha, você vê Nova Zelândia com essa discussão, Austrália com essa discussão, Canadá com essa discussão, mas ligada a pressuposto relacionado a ISG, mas no mesmo sentido, ou seja, de que maneira alterar, ajustar esse modelo de contratação classificado, para simplificar, como uma PPP. No Brasil não é diferente, ainda que seja bem difícil a gente enxergar no presente alguns movimentos, algumas avenidas que vão conformar as PPPs do futuro, mas eu acho possível fazer esse exercício de enxergar algumas avenidas. E pensando nesse painel, a primeira coisa que me ocorreu como exemplo foi a própria discussão que muitos dos colegas acompanharam aqui do PL que moderniza a legislação de PPPs e concessões. Na minha avaliação, existem elementos ali que percorreram essa discussão de aprimoramento que são norteadores de do que nós devemos esperar de alteração desse modelo de contratação. Então, eu estou me referindo a uma forma diferenciada de alocação de risco, talvez não faça mais nem sentido falar em alocação, mas sim compartilhamento de risco, de forma mais robusta, numa forma de relacionamento com menos disputa e mais colaborativo, ou seja, os contratos deverão ser mais colaborativos, e o que é mais difícil fazer, é mais fácil falar, os contratos terão que ser mais flexíveis. Dada a experiência da Inglaterra, um dos pressupostos que levaram a uma rediscussão é que PPP é um modelo de transferência muito forte de risco para o setor privado. Às vezes, mais do que o setor privado tem maturidade de suportar e conseguiria suportar. E quando, em alguns projetos, esses riscos se materializam com seus custos, o modelo é colocado em xeque. Às vezes, não é um problema do modelo, mas sim de sua aplicação. Às vezes, é uma necessidade, sim, de aprimoramento do modelo. O modelo ainda não está robusto o suficiente. Mas nós, na minha avaliação, estamos fazendo essa discussão no Brasil, estamos caminhando nessa direção. Então, imaginem vocês, se pegarmos esse recorte, né, dos últimos 20, 25 anos, incluindo, inclusive, a experiência internacional, se para eventos conhecidos nós tivemos dificuldades
em incorporar, em mitigar, em gerenciar esse risco dentro de contrato de PPP, imagine quando nós projetamos o futuro, infraestrutura resiliente, sustentável, qual é o desenho de contrato que eu precisarei ter para adequar de forma eficiente esse risco, para responder de forma eficiente a esses riscos que o ambiente vai exigir. Porque certamente eu precisarei utilizar o modelo de PPP para solucionar esses problemas. Eu vou precisar envolver o setor privado para superar esses desafios. Eu precisaria, então, desenhar contratos mais flexíveis, para lidar com esse tipo de desafio que tem se colocado. E uma outra dimensão que eu mencionei é a aplicação do modelo. Nós temos tido boas experiências na ampliação, no alargamento do uso da ferramenta, na expansão por novos setores, sempre acompanhado de um desafio muito grande, ao mesmo tempo que é um esforço nosso, a partir dos resultados práticos, nós temos uma série de situações em que a PPP não é a melhor resposta, não adianta, e a gente tem que ter essa maturidade para reconhecer isso pelo ponto que o Carlos mencionou. A gente tem que performar. Então, se eu insisto em utilizar uma PPP numa determinada situação que não é a melhor resposta, não é o melhor instrumento, certamente eu não vou ter performance. Do ponto de vista da legitimidade do instrumento, eu vou ter problemas lá na frente ao não selecionar adequadamente o melhor instrumento. Então, enquanto estruturador ou coordenador de estruturação, eu tenho que ter a responsabilidade de, em algum momento, se for necessário, dizer, gente, a PPP não é a melhor solução para esse problema. É um problema legítimo, é um problema importante. A gente vai continuar trabalhando para resolver, mas não por uma PPP, por um outro instrumento, talvez até por um instrumento mais simples do que uma PPP. Então, essa é uma reflexão importante. E na agenda do PPI, que eu estava começando a explicar, a ampliação desses setores, ela é sempre acompanhada por um desafio muito grande, um desafio da aprendizagem, um desafio da definição de alguns marcos legais. No PL de concessões, nós fizemos algumas recomendações muito importantes do ponto de vista de uma contratação integrada, ou seja, aí comunica com a questão da drenagem, né, de águas pluviais, de eu poder, em setores que tenham alguma afinidade, conseguir, no mesmo objeto de contratação, direcionar duas necessidades que têm alguma sinergia, mas eu tenho que ter cautela a utilizar e a testar essas propostas de escopo de projeto. Muitas vezes o mercado não está preparado, o mercado tem uma especialidade, o mercado tem apetite e capacidade para entregar num determinado setor, então eu tenho que ter cautela na estruturação e na modelagem para testar, digamos assim, esses arranjos assim mais complexos. Mas é um passo importante. Então, nós devemos esperar inovação nas modelagens por uma necessidade de entregar mais e por uma necessidade também de entregar melhor. Então, as modelagens, elas precisam se comunicar com o desafio do financiamento, com o desafio da gestão contratual, como o Carlos mencionou muito bem. Isso passa pelo trabalho do PPI a testar cada um desses modelos, buscando sempre a legitimidade do programa e a legitimidade da agenda. Então, esses são as primeiras impressões que eu tenho em relação a como serão os próximos anos dessa nossa agenda. Acho que na fala de todos vocês, acho que tiveram duas palavras que elas apareceram e que elas se conversam aqui quando a gente fala de futuro. Inovação em tecnologia, foi uma palavra que apareceu muito forte. E, de outro lado, como encaixar essas questões de inovação, tecnologia e da própria questão de resiliência climática em contratos de longo prazo. O Felipe fez a menção, né,
E se correr tudo muito bem, provavelmente você vai acertar ali com algum nível mais de precisão os primeiros 5 anos, mas é impossível. A teoria dos contratos incompletos, ela é antiga, mas continua sendo muito atual. E aqui eu queria provocar, e acho que aqui cada um de vocês pode falar um pouquinho sobre como, dentro, né, dos projetos que vocês estão, no caso da NTT, dos projetos que vocês estão estruturando, dos contratos, da parte de regulação, o PPI também, Tatiana, nos projetos assessorados, como que tem sido vista essa forma de conciliar o embarque de tecnologia e de inovações, questões de ESG, nos novos contratos e nos contratos já existentes. Porque é isso, na verdade, você tem contratos que foram assinados há 10 anos, mas que ainda vão viger por mais 20 aí. Quer dizer que esse contrato, por mais 20 anos, vai ficar sem nada? Se estava previsto lá atrás que tinha que ter uma praça de pedágio em determinado lugar, agora não tem como colocar free flow de jeito nenhum, né? Não havia uma previsão de drenagem, mas naquele caso específico o projeto passou. Como que vocês têm visto essa conciliação dessas questões mais atuais de tecnologia e ESG nos novos contratos e nos contratos já vigentes? E aí, fiquem à vontade. Ok, você fala no final. Eu acho que de alguma maneira a gente vem respondendo isso, né? Modernizar os contratos anteriores, trazendo ao patamar regulatório, de, enfim, maturidade regulatória atual, através de instrumentos de regulação responsiva, de incentivos regulatórios que faz sentido. Porque tem algumas premissas que eu gostaria de trazer, e uma delas apareceu aqui na fala do Cleiton, e eu sempre gosto de destacar isso, porque apesar de óbvio, nem sempre é trivial, que o primeiro P de PPP é parceria. Então, você entender que o poder público e a iniciativa privada são sócios naquele contrato é algo que ajuda muito na construção de soluções. Então, olha, a gente quer colocar um novo escopo no seu contrato porque faz sentido e gera valor para todo mundo. Vamos ver qual é a forma de construir isso? E aí, um outro mecanismo importante, a gente tem observado isso por meio do consensualismo, por exemplo, são mesas de negociação, sentar, conversar e conseguir, né, sair ali daquele formato do fato do príncipe, né, onde o poder público pode e poderia, ainda pode, por prerrogativa legal, inserir algo ali num formato de comando e controle no contrato, para algo que seja construído. Dá muito mais trabalho. E não é só com o incumbente, né, porque se você sentar para discutir só com o concessionário, isso já é trabalhoso. Mas é com a sociedade, essa solução conversa com a demanda da sociedade, e a sociedade em seus diversos níveis, né, conversar com a política, porque aí a solução fica de pé, porque se a gente negocia aqui com o incumbente, daqui a pouco significa um aumento na tarifa, no dia seguinte tem uma medida, vem uma decisão cautelar e derruba, porque você não articulou bem e o pessoal não está entendendo o que está acontecendo. Então, eu acho, e ainda mais uma sociedade que está cada vez mais efervescendo do ponto de vista de debates políticos e tudo que a gente tem observado, eu acho que as mesas de negociação e de diálogo, os instrumentos de comunicação se tornam cada vez mais relevantes. Você traduzir para o cidadão, que no final é o público-alvo da nossa PPP, do nosso concessão, o que a gente está fazendo, e por que a gente está fazendo, e por que outras possibilidades não fazem tão sentido. Então, qualquer mudança no contrato, acho que tem esse desafio numa relação, numa primeira camada com o próprio incumbente, mas também com toda a sociedade, porque daqui a pouco vem alguém e filma uma praça, um pórtico de free flow, a gente está vendo isso no free flow. Vai lá, filma o pórtico e fala que aquilo é uma coisa que não é, você toma um revés. Em algo que pra gente que é do setor é óbvio e é inevitável, né? Então acho que esse é um ponto. Um outro ponto que eu gostaria de trazer, porque aí você tem um desafio de preços e custos e tudo mais, e tem a ver com tecnologia. O ano passado a gente enfrentou um desafio muito grande, né? A gente teve o pior orçamento da história, comparado com o maior desafio de estruturação de projeto e a maior carteira sob nossa gestão. Para vocês terem ideia, a gente tinha um gráfico, usava uma série histórica de 10 anos, 2014 e 2024. 2014 a gente tinha ali cerca de 10 mil quilômetros, um pouco menos que isso, de quilômetros sob gestão da agência, e
um orçamento da ordem de 380 milhões, por aí. Se a gente corrigisse esse orçamento por IPCA 2024, esse orçamento ia ser algo da ordem de 650 milhões. Quando foi, depois de cortes, menos de 230 milhões, 228 para ser mais preciso. E a nossa malha aumentou para cerca de 16 mil quilômetros e crescendo de maneira galopante, né? Para usar só uma proxy, né, que é a malha rodoviária, fora outras coisas que aumentaram na nossa competência. E aí isso trouxe duas questões. Ó. Uma é a gente tem que correr atrás de orçamento e independência, né, autonomia financeira, de fato, das agências. Eu brincava que essa autonomia sem autonomia financeira é igual o menino de 18 anos que chega pro pai e fala, agora eu sou maior de idade, sou autônomo. Aí o pai, tá, então me dá o cartão de crédito aqui. O menino não faz o que ele quer enquanto ele não tiver autonomia financeira. Mas também da gente não vai modernizar os nossos processos. Só a gente precisa ganhar eficiência no que a gente faz, né? E eu acho que essa questão de transformação digital, inteligência artificial e todas as inovações que estão vindo para os projetos, como o Free Flow e o HSWin, tem um potencial grande de transformar o nosso mercado. Eu estou falando aqui especificamente de rodovia. A gente vai começar a gerar uma massa de dados que a gente muda de uma perspectiva do usuário enquanto usuário, porque hoje um veículo passa na nossa praça de pedágio, a gente conta, ele classifica. Se é um veículo de passeio, se é um veículo com semi-reboque, se é um caminhão com tantos eixos. Ponto. Agora a gente não sabe quem está lá dentro, se são 4 pessoas, se são 2, se é 1. Com o Free Flow a gente vai conseguir juntar isso com uma série de informações de HSWin também, do transporte de carga, e começar a gerar valor com isso. Minerar esses dados e transformar isso num cliente onde você pode gerar hoje não, amanhã, algo que você não faz hoje, que é receita acessória aos contratos de rodovia. E para um outro patamar, uma outra lógica de prestação de serviço. E, inclusive, a rodovia ser um veículo de prestação de serviços que são para além de só infraestrutura e atendimento ao usuário, que daqui a pouco vai ser cliente, porque você vai conhecer a realidade. Você sabe quem está passando lá é o Carlos, é um camarada de meia idade, que tem filhos, e que, portanto, talvez faça sentido eu oferecer para ele um outro serviço. E se passar um outro sujeito que é mais jovem e já não faz tanto sentido. Ou está passando uma transportadora que se movimenta tanto e eu posso oferecer para ele. Então, isso eu acho que vai modernizar os nossos contratos com potencial de gerar receita acessória e trazer viabilidade para um monte de projeto que ainda não tem viabilidade e mudar a percepção do usuário que vira cliente com relação ao serviço que é prestado pela rodovia. Eu acho que a gente tem que estar bem atento a essas transformações que as tecnologias vão promover. Não é só gerar eficiência na operação da rodovia, que é o que o Free Flow HSWin faz, mas é gerar uma nova camada de possibilidades de negócios e de geração de receitas acessórias sem precedentes. Ainda mais num país rodoviarista, né? 65% da movimentação das nossas riquezas e pessoas são feitas por rodovia. Eu acho que a gente pode chegar num patamar muito diferente do que a gente vê hoje se a gente incorpora essa tecnologia nos projetos e se se as instituições, aí eu estou falando aqui no caso da NTT, incorpora isso também na sua gestão. Às vezes a gente demora 2 meses para informar para o incumbente que o pleito dele tem documentação incompleta. Quando, na verdade, a gente podia ter um sistema que fizesse isso na hora que ele submete a informação. Então tem algumas coisas que, de novo, parecem óbvias, mas não são triviais, que acho que são fronteira aí de inovação e tecnologia podem trazer para a gente. Se eu puder complementar, Mônica, que essa questão da tecnologia é uma questão, certamente, é uma das avenidas de maior relevância nessa nossa discussão em relação ao futuro, porque a tecnologia perpassa todos os setores com os quais nós lidamos em relação a concessões e PPPs, alguns deles com a tecnologia disruptiva. Mais desafiador ainda, nós temos o exemplo do setor de energia renovável, dos contratos de geração solar, fotovoltaica, que é a invenção da célula, entendeu? O custo associado, custo marginal de produção dessa energia caiu de forma imprevisível, trazendo pressão em relação à rediscussão daquele contrato que foi assinado para 15, 20 anos, que estava, portanto, operando em base de custo totalmente diferente da que foi previsto na modelagem. Então, isso traz um desafio para a nossa mesa de modelagem em relação a pensar no ciclo tecnológico. É cada vez mais difícil acertar esse ciclo tecnológico em diferentes setores, mas é importante fazer essa consideração. Nós estamos no PPI apoiando, por exemplo, uma modelagem de data center.
Então, a gente pode esperar algo disruptivo nesse setor. Então, como desenhar esse contrato? Faz sentido, de fato, eu exigir e eu definir a responsabilidade entre o privado e o público, trazendo para o poder público a questão dos equipamentos com risco de obsolescência, por exemplo, ou deixar que o mercado faça esse tipo de atualização por fora do contrato e eu precifique isso de alguma maneira na performance do privado. E, novamente, rebate no contrato de longo prazo, uma coisa que a gente vai ter certeza é que nós seremos surpreendidos pela tecnologia. Eu tenho que ter um desenho de contrato ou tentando reduzir o risco de uma renegociação, colocando ali uma revisão do contrato de forma quinquenal, ou fazendo a projeção até do tempo de vida do contrato para ficar fora de um momento disruptivo, de um momento de substituição da base de equipamentos tecnológicos para sair um pouco desse risco. Enfim, a gente prestando mais atenção no momento da modelagem, porque essas alterações elas são cada vez mais presentes. O Felipe deve ter certamente acompanhado a época da contagem de tráfego com mangueiras pneumáticas, né, com as mangueirinhas nas rodovias, substituído pelos equipamentos depois digitais, que estão sendo substituídos por elementos como o sinal do celular e até o efeito Doppler nas torres de transmissão. Às vezes não precisa nem do sinal emitido pelo celular, né? A própria alteração que isso faz na frequência das torres que estão ali na rodovia te dá ali uma proxy do volume de tráfego. Então, isso é uma alteração muito forte, estou falando aí de 10, 12 anos, nas tecnologias que nós temos para modelar os contratos. Da mesma forma, nós podemos esperar essas alterações ao longo do período de operação de contrato e nós temos que ter uma governança contratual e extracontratual para fazer essa gestão, para não exigir, por exemplo, call box, que não faz mais sentido. Todo motorista com celular, eu exigir que o contrato ainda tenha que retirar isso, substituir por uma outra obrigação. A Sesex Consenso passou por esse desafio com o caso da Oi, recentemente, a obrigação de instalar um orelhão em localidades longínquas. Então, essa capacidade tem que estar presente tanto nos nossos contratos quanto na governança regulatória e do modelo institucional que nós temos na infraestrutura brasileira. O que é engraçado é que, no final das contas, assim, puxando a sardinha para os advogados, os melhores instrumentos que a gente tem para lidar com essa realidade ainda são, assim, do direito romano, Caio, Tício e a macieira, sabe? Onde caiu a maçã, é do Caio, é do Tício. Porque, e isso, aliás, puxando também a sardinha para o MBA da FESP, quando teve a pandemia, o Felipe mencionou a pandemia, o Cleiton também. A pandemia foi, assim, o maior exemplo que a gente tem, e tomara que seja o último, né, desse nível, de evento de caso fortuito e força maior, né? Eventos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis. Foi assim, acho que pior que isso, só apocalipse zumbi e mudança climática se a gente não fizer nada sobre isso. E no final das contas, na FESP, uma das consequências que a pandemia teve foi uma produção vastíssima sobre o que dá conta de lidar com esse futuro absolutamente imprevisível. E se as cláusulas contratuais de caso fortuito e força maior, que eram muito genéricas, deram conta, ou era necessária uma regulação muito maior? E não por acaso, uma parte dessas teses dos alunos vieram para mim e as conclusões foram mais ou menos assim: era bom ter alguma coisa a mais? Era, mas meio que deu conta na base daquilo que existia de regulação contratual e mais a lógica de parceria que o Felipe acabou de falar, que no final das contas é isso, é o Caio, o Tício e a macieira que vão dar conta do recado, né? É o que a gente tem.
quando advogado faz, aliás, todo mundo que está envolvido num projeto de PPP e concessão desse tamanho, o que a gente faz essencialmente é tentar prever o futuro, ver o que está errado, e isso a gente é pago para ser paranoico, né? O que pode dar de errado? E se, e se acontecer... mas no final das contas, apesar de todos os esforços de dar cor a esse futuro, o que resolve, para além daquilo que a gente conseguiu minimamente antever, que era possível, que estava no horizonte, né, das possibilidades, são essas cláusulas de prudência, de razoabilidade e de cooperação, de solução de conflitos e de controvérsias. Então, por isso, no final das contas, que quando tem esses eventos COP, etc e tal, que todo mundo fala assim, mas o que o pessoal de infraestrutura está fazendo aqui? O pessoal de infraestrutura, queira ou não, é o pessoal que mais ou menos está treinado para antever e para construir estruturas contratuais e regulatórias, extracontratuais, que deem conta de algumas décadas de existência conjunta e conciliação de conflito, quer dizer, conciliar interesses, alinhar interesses, né, e garantir estruturas de governança que deem conta desse futuro que no final ninguém sabe o que ele vai ser. Então, quando a gente fala dos contratos atuais, por mais que eles não estejam embebidos nessa lógica, e eu já estou nessa fase assim, que eu ouço o Cleiton falando e falo, uau, que legal, eu ainda estou já, assim, véia, do ponto de vista de tecnologia, né? Que fica só embasbacado e tenta entender, mas, no final das contas, os instrumentos que a gente tem, mal e mal, dão conta daquilo que a gente tem pela frente. Lógico, com todas as possibilidades de sofisticação, se a gente pega um contrato de concessão, eu fiz isso agora recentemente, peguei um contrato de rodovia de 98. Você olha as cláusulas, é uma insanidade, fala, como é que o povo conseguia lidar com esse nível de simplicidade, né? Às vezes até melhora, até fica mais fácil. Mas, enfim, respondendo a sua pergunta em relação àquilo que a gente tem hoje e como que a gente faz essa mudança, né, para o futuro, a gente tem acúmulo suficiente para minimamente, assim, estou falando isso que parece muito arrogante, mas no final das contas é muito humilde, porque a gente não vai conseguir antever o que quer que seja que vem pela frente. O que a gente consegue fazer é usar as ferramentas que a gente tem e alguma maleabilidade para que essas ferramentas sejam adaptivas, quer dizer, adaptadas ou adaptáveis aos desafios que a gente vai enfrentar para frente. E se tratando de relações humanas, porque as relações contratuais são humanas, elas também não vão ser tão absurdamente diferentes do que os desafios que a gente já enfrentou agora. E acho que a pandemia foi um enorme exercício disso, assim, de testar o que acontece quando todas as premissas que a gente tinha de existência, de relacionamento social, de vida cotidiana, são ameaçadas ainda aqui durante algum tempo. Acho que é isso. A gente, bom, na verdade a gente está aqui chegando para os últimos 15 minutos do painel, e aí eu queria ver com você. Vocês gostariam de ter uma última rodada? Carlos, porque como você não falou agora, você gostaria de fazer um fechamento? Pode ser, preocupado com o prazo aqui, e eu queria, quando a gente fosse terminar o painel, ainda fazer algumas considerações aqui, umas homenagens que a gente não conseguiu fazer no primeiro, mas eu queria deixar algumas provocações, na verdade. Algumas, já que estamos falando de futuro... É aquela que você faz a provocação e sai correndo? Tipo bomba ninja agora, né? Mas eu acredito, assim, algumas que eu vejo, assim, tentando... Momento mãe de Ná, né? Então, eu acho que uma coisa, eu vejo um futuro muito grande nas PPPs de infraestrutura social. Eu vi aqui, chegou o secretário Manuel Vitório da Fazenda na Bahia, por exemplo, PPP do Hospital do Subúrbio é de 2010.
Foram feitas outras PPPs lá e outros estados estão fazendo, mas só agora que a gente começa a ganhar um boom maior de PPPs de saúde, a ponto do FIDIRS abrir um chamamento agora para as PPPs de saúde. Educação tem muito ainda para crescer, né? Só para ficar em 2 setores muito tradicionais, que inclusive representam a maior parte da nossa estrutura orçamentária, acho que de todos os entes, e que andaram ainda pouco relativamente pelo potencial e por ser 2 gaps sociais gigantescos no país, né? E eu vejo um crescimento, porque eu acho que, primeiro, de logística, você tem mais rodovia, você tem ferrovia, você tem infraestrutura econômica ainda, mas esse manancial vai se esgotando. Quando você vai para PPP estricto senso, concessão administrativa, que é o caso de PPP de infraestrutura social, volta naquela primeira reflexão que eu falei. A tomada de decisão, ela sai desse aspecto fiscal, porque na verdade o Estado vai ter que pagar, tem contraprestação, né? Então é realmente como que você entrega uma melhor infraestrutura pública, nesse caso uma infraestrutura social, e faz isso em escala para atender 2 fatores essenciais para o aumento de produtividade e qualidade de vida da população, que é saúde e educação. Só para ficar nos mais automáticos. Desculpa te interromper, mas tem acho que 2 exemplos aqui que foram, inclusive, um premiado ontem e um outro que eu sei que está na pauta aqui da Tatiana, que a gente está falando aqui do socioeducativo, né? Tá falando, o socioeducativo foi o primeiro. A gente está falando da PPP de habitação de Recife, que também acho que vem aqui com com inovação, algo bem disruptivo. Acho que só complementando aí setores sociais que estão chegando para somar o que você disse. E acho que nós vamos ter que inovar. Eu acho que aí tem um campo de política pública, por exemplo, até uma discussão que eu queria propor lá no PPI, e em alguns outros lugares, e a gente já vem falando, que é, por exemplo, a gente não tem nenhum exemplo de PPP do trabalho, PPP de inclusão produtiva. No Reino Unido, se faz PPP, não é um modelo de PFI tradicional, mas o concessionário apoiando a recolocação para o emprego. Colocar numa mão de obra, com treinamento, fazendo uma individualização do atendimento do cidadão, ou seja, apoiando na porta de saída de programas sociais. E, a gente tem um suposto desemprego baixo hoje no Brasil, falando de pleno emprego, mas por outro lado a gente sabe que são questões também metodológicas, a gente ainda tem uma precarização ali, o microempreendedor, ele precisa de muito apoio, então como você construir esse tipo de coisa usando o PPP, criando mecanismos de incentivo que busquem a performance no impacto social, no impacto final. Um outro exemplo, eu tenho falado aqui já com alguns colegas da Prefeitura de São Paulo, tem um problema crônico nas grandes capitais que é morador de rua. Como não pensar numa PPP de albergue? Sabe? São Paulo pode ter certeza que ia ter demanda infinita, né? E hoje o modelo de albergue é com convênio, com ONG, é muito precário esse instrumento, baseado em tabela de referência, não dá para aumentar a performance, como é que você tira esse pessoal da rua? Então eu acho que são coisas que podem ser exploradas e avenidas. E aí, para concluir, eu queria só pegar algo que o Clayton falou, que eu estava falando no começo e ele reforçou, é a questão da legitimidade. Eu acho que, no fundo, o futuro das PPPs passa muito pela legitimidade, não só dentro da administração pública, o que já é um grande desafio, uma legitimidade junto ao setor privado para ter a confiança de investir, mas é a legitimidade junto à população, com as políticas públicas que realmente são legítimas e têm o apoio popular, né? Hoje me parece que não tem muito mais divisão ideológica do ponto de vista da tomada de decisão de governo, mas a população precisa sentir essa melhoria. E eu acho que nós precisamos aumentar a transparência do acompanhamento dos resultados junto à população, junto a quem quer que seja. Lógico que nós temos todos os contratos, são públicos, se você tiver dificuldade, lei de acesso à informação, você pega. Mas não é esse tipo de transparência formal, compliance básica que eu estou falando. É como que você consegue colocar o quadro de indicadores de desempenho, o monitoramento daqueles indicadores, inclusive o impacto nas contraprestações, por exemplo, de forma pública. Isso ninguém está fazendo.
E isso é uma coisa que poderia, coloca mais pressão, eu acho que de resultado, no agente público, no setor privado, por resultados, mas eu acho que isso precisa estar mais transparente, porque, no fundo, a gente precisa medir o impacto social dos projetos. E eu falo isso muito para os tribunais de contas, porque a gente ainda está muito olhando para conformidade, análise concomitante, tudo bem. Mas, assim, tá bom, o projeto propõe tal resultado social. Como é que está isso 5 anos depois? 1 ano depois, 10 anos depois, os resultados realmente estão acontecendo? Porque a literatura já mostra que, às vezes, um reequilíbrio, ele te removeu todo o velho formando do projeto que foi colocado. Então eu acho que são coisas que a gente tem que enfrentar, que são difíceis, por isso que eu queria fazer Bomba Ninja, porque a gente também não tem todas as respostas para isso. Nós até criamos, junto com a UCL, FESP e UCL, o Observatório Social da Infraestrutura Sustentável, que é para tentar medir esse tipo de impacto social e econômico, dar mais evidência científica para retroalimentar nossas estruturações e na performance dos contratos. Ainda não conseguimos colocar em pé, honestamente, por falta de braço e assim, de buscar o funding para esse tipo de iniciativa, mas a gente está, eu acho que, um pouco fraco na perna final do ciclo da política pública, que é o monitoramento e avaliação dos resultados. Né? A gente aprende que tem o ciclo, essa é a última etapa, e eu acho que a gente ainda falha muito no mundo das PPPs e concessões de fazer a última perna. Então, essas seriam as provocações que eu gostaria. E eu acho que são coisas que a gente pode discutir esse ano. Hoje é o primeiro evento que a gente faz dos 10 anos, né? Aqui nós vamos fazer nossos eventos presenciais, nós vamos ter outras oportunidades de fazer discussões. E eu acho que essas são algumas discussões que vale nós aprofundarmos nos fóruns adequados. Perfeito. Alguma última consideração antes dos agradecimentos? Agora que o Nascimento largou essa bomba, né? Vem 50 coisas pensando. Eu só queria ressaltar uma coisa que eu concordo plenamente. Não só MRV, não só monitoramento e verificação, mas também com gestão contratual de uma forma geral. Mas queria ressaltar uma coisa que eu tinha lembrado lá atrás e que eu acho que também é muito diz respeito ao futuro, que é em PPPs e concessões, vocês sabem disso há muito tempo já, o surgimento da figura dos fundos foi uma grande revolução. Né? Você passar de candidatos a parceiros que eram executores para aqueles que financiam. E eu acho que agora a gente está assistindo um pulo além, pelo menos no que diz respeito às PPPs e concessões sustentáveis, que é um movimento do governo no sentido de criar os fundos, injetar dinheiro público via blended finance nos mecanismos de financiamento e eles passarem a selecionar e a criar os projetos que vão ser custeados. E esse movimento de trás para frente desenhar os projetos, pelo menos no que diz respeito à sustentabilidade, que eu acho que isso vai mudar bastante o mercado também. Acho que isso aponta para uma forma de fazer política pública que é do futuro, que a gente que ainda vai ficar mais conhecida nos próximos anos. Desculpa. Só aceitar pelo menos uma das provocações do Carlos, que é de reverberar essa discussão nos nossos fóruns, dizer que eu aceito e aproveitar para fazer o comercial. Aqui nós vamos fazer o evento do PPI, que é um fórum nacional, temos como parceiro o Banco do Brasil, Caixa e o BNDES, 6 e 7 de agosto, fórum nacional que todos vocês, a maioria aqui, acompanha. Nós teremos como pano de fundo dessa temática os 10 anos do PPI, como um programa de Estado, e certamente nós vamos encontrar ali na programação a forma de endereçar o desdobramento dessas discussões aqui. Obrigado. Obrigada a todos. Então, agradecimentos finais que você falou que queria fazer? Eu queria aproveitar aqui antes de encerrar, vocês me permitem uma quebra final aqui do protocolo, faltando 6 minutos, eu gostaria de convidar aqui 2 parceiros muito importantes que a gente gostaria de fazer um reconhecimento público. Eu gostaria de convidar aqui a Luciene Machado, do BNDES. Lu,
O BNDES sempre foi um parceiro, nós lançamos o MBA PPP dentro do BNDES, a gente falou, aqui estava o Henrique Pinto de manhã, o Camacho aqui de manhã, com o apoio da rede PPP, e o BNDES sempre, ao longo dos últimos anos, sempre apoiou, sempre mandou muitos alunos para as nossas turmas. Eu lembro que quando aumentou a equipe, né, lá de estruturação, teve muita gente que entrou no MBA e não ajudou só nisso, né? Sempre ajudou com contribuições técnicas, fizemos vários projetos práticos aplicados com o BNDES, você mesmo supervisionou alguns, sempre teve muita abertura, e eu queria aqui te convidar, Lu, para receber aqui nosso singelo agradecimento aqui em nome do BNDES. Por favor, sobe aqui. Vou tirar uma fotinho. Quer dar uma Obrigada, palavra, falar viu? alguma coisa? Não. Gente, só queria, de fato, agradecer e aproveitar aqui a presença, né, das pessoas aqui que são muito próximas, né? Trabalhamos todos juntos, a gente está muito feliz de ver esses 10 anos, Carlos, e de ver, assim, o como também nessa vertente a gente amadureceu, né? Acho que as provocações e as discussões aqui mostram um nível de maturidade que é condizente aqui com o nível de entrega que a gente está tendo também nesse tipo de ação de capacitação, de melhor formação, de apostar na capacidade do gestor público. Eu acredito em tudo isso mesmo. Então, estou muito feliz e muito obrigada. Muito obrigada, viu, Dani? Você que também é super parceira, Carlos, a OMBA e a FESP, que eu acho que, enfim, dão uma contribuição de fato inigualável aí a esse nosso ecossistema. É isso. Muito obrigado, viu? E eu queria também convidar para vir aqui o Manuel Vitório, secretário da Fazenda do Estado da Bahia, que já vai fazer 12 anos já, né? Homem, vem cá, Manuel. Ó, o Manuel Vitório, ó, quando a gente fundou o MBA, tava a rede PPP, como a gente falou, era presidida pelo Estado da Bahia. O Rogério Princhak estava aqui, o pessoal, a Priscila estava aqui, a Mara, e hoje tem uma equipe que também passou pelo MBA PPP toda, mas você sempre foi um apoiador, desde o começo. E no momento que a gente mais precisava, que era realmente colocar a primeira turma em pé, era o secretário da Fazenda rígido, austero lá no estado da Bahia, reconhecido pela austeridade, mas ele não fechou o cofre da capacitação. E nas primeiras turmas do MBA, o estado da Bahia teve um papel fundamental de colocar gente de muitas áreas de governo, né, para se capacitar. E você foi central nisso, né, sempre foi muito gentil conosco, muito parceiro. E eu queria te entregar aqui, do governo do estado da Bahia, na sua pessoa, essa homenagem, esse reconhecimento. Se quiser dar uma palavra. Com certeza, Carlos. Nós temos 20 anos de programa de PPP na Bahia, mas, sem dúvida nenhuma, foi nos últimos 10 anos que mais decolou. E quando ele falou da capacitação, nós precisávamos capacitar não só a nossa equipe, né, as áreas de governo, mas também incluímos quem ia nos auditar, entenderem o que a gente estava fazendo, né? Então, eu também quero lhe agradecer pelos 10 anos de parceria, porque com certeza, se a PPP no estado da Bahia está bem estruturada, está, né? Não temos nenhum projeto que deu errado, tem tudo a ver também com essa parceria com vocês, são mais de 20 bilhões na carteira. Então, obrigado a você também, Carlos. Muito obrigado, meu amigo, muito obrigado mesmo. E queria aproveitar que ainda deu tempo aqui, gostaria de convidar aqui o Marco Siqueira. Marco Siqueira, isso revela um pouco nossas idades, o nosso tempo, mas primeiro amigo, no começo, eu conheci o Marcos quando ele dirigia a unidade PPP de Minas. E antes de existir o MBA, nós fomos lá, eu e o Bruno Pereira, que era fundador da Radar, e na época ele tinha a PPP Brasil, tudo, para me apresentar para o Marcos, para falar para ele, nós vamos estamos inventando esse MBA aqui, para ele dar uns pitacos e tal, e dali também nasceu uma amizade.
O Marcos hoje está no Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é um parceiro nosso, apoia o InfraLeaders, que é um programa nosso, mas o Marcos sempre contribuiu conosco, excelente professor, dá excelente aulas, né? E queria, você não estava de manhã, estava em outro painel, mas te entregar aqui esse nosso singelo reconhecimento. Uma reação rápida. Aí, em 2014, você vai se lembrar, eu tinha vindo a São Paulo por alguma razão e nos encontramos num café do MASP, maio de 2014, onde você sentou e falou, pô, não existe uma capacitação em PPPs e concessões no Brasil, o MBA em PPPs e concessões, e você me contou essa ideia, eu fiquei completamente seduzido, e para mim, pessoalmente, naquele momento, antes do banco, eu me apaixonei pela ideia e desde então, como você sabe, eu tenho tentado, né, no que era possível, contribuir com o plano. Eu acho que o papel que o MBA e PPPs e concessões teve no Brasil é revolucionário, mudou o jogo. Não há profissional que não tenha participado desse processo. Recentemente a gente fez um processo seletivo no BID e eu comentei com o Carlos. A gente entrevistou 40 pessoas. As 40 tinham um MBA de PPPs e concessões, mas o orgulho de cada um dos candidatos de dizer: se eu não comentei com vocês, eu tenho MBA de PPPs e concessões. Vocês mudaram o mercado no Brasil, Carlos, e eu preciso dizer, isso não teria acontecido sem o seu trabalho pessoal. Muita gente contribuiu, mas sem a sua dedicação pessoal isso não teria acontecido. Então, assim, se tem alguém que merece um prêmio, um reconhecimento, parabéns a você. A salva de palmas para o Carlos. Eu fico realmente muito lisonjeado. Esse aqui vai para minha parede. Obrigado, Marcão. Obrigado mesmo, viu? Obrigado. Ó, tem uma foto aqui. Obrigado. Gente, então acho que missão cumprida. Gostaria de agradecer a todos os painéis e agradecer, Mônica, por ter aceitado novamente o convite. B3 é super parceira. Agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco ao longo do dia, toda a equipe da Necta, toda a equipe do MBA, PPP. Aqui eu queria fazer, eu já agradeci a todo mundo, mas aqui te agradecer, Dani. A Dani assumiu recentemente a nossa... Obrigada. Só te agradecer, Dani, aqui por ter ajudado demais na organização do evento. Desculpa a encheção de saco permanente e falar de madrugada, mas isso aqui dá um trabalho, como a gente disse de manhã, nós não somos organizadores profissionais de evento, né? Mas eu acho que no fundo deu tudo certo. Eu te agradeço bastante por toda a equipe, né? Então, gente, muito obrigado. Nos vemos em breve em outra oportunidade e obrigado pela companhia e parceria de todos vocês ao longo desses 10 anos de existência do MBA, PPP e Concessões. Muito obrigado. Happy Hour, todo mundo